dia, Vascaíno, eu sou Adelton Senna, mas você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs com notícias do Vasco. E você que já não está mais aguentando dessa abstinência de Vasco da Gama, calma que agora falta pouco, já tá chegando a hora, galera. Vamos às notícias. Bom, galera, vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje falando mais uma vez do show da nossa galera. O Vasco conseguiu novamente esgotar em poucas horas os ingressos para o jogo contra o Fortaleza. Muito rapidamente o Vasco conseguiu, e só não foi mais rápido porque no meio da manhã o sistema deu uma ingresia, ficou meio travado, então o pessoal não estava conseguindo fazer ali as compras, então depois estabilizou, normalizou, e aí sim, no iniciozinho da tarde, logo depois da hora do almoço, já tinha acabado todos os ingressos. Mais uma vez, uma prova de força da nossa torcida, esgotando todos os ingressos em poucas horas, o que demonstra cada vez mais que São Januário já está pequeno para a nossa torcida. Então, vamos fazer uma festa maravilhosa contra o Fortaleza, se Deus quiser, com os 3 pontos. E mais uma vez o Caldeirão vai estar fervendo. E o Vasco tem 10 jogadores pendurados para o jogo dessa próxima quarta-feira. São eles Léo Jardim, Puma, Léo, Robson, Jair, Sebastião, Praxedes, Zé Vitor, Matheus Carvalho, Serginho e o auxiliar técnico Emiliano Dias. Então é uma galera, um time quase que completo de cartão amarelo pendurado, correndo o risco aí de ficar fora do próximo jogo. Então o Vasco, eu sei que tem alguns jogadores que estão segurando a onda há bastante tempo. O Léo Jardim, por exemplo, está há 9 jogos pendurado com 2 cartões amarelos, não dando chance para o Ivan. Então pode ser aí que ele leve mais um jogo sem levar esse cartão amarelo, mas tem um pessoal ali da contenção, principalmente o Puma, o Léo, que geralmente chegam mais juntos nos atacantes, então o risco de levar um terceiro cartão é grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ficar sem um desses jogadores importantes nessa reta final vai ser muito ruim, mas não tem o que fazer. Se não tiver jeito, tem que cumprir suspensão e torcer para quem substituir fazer um bom jogo e a gente continuar levando aí até o final com o elenco, e esse elenco, quem entrar, tem que substituir a altura. Espero que o Léo, pelo menos, aí, e o Léo e o Puma, que são os jogadores ali da defesa, tenham cuidado e não leve esse cartão contra o Fortaleza. Olha, o Vasco vai ficar sem 2 titulares, vai enfrentar o Fortaleza sem 2 titulares absolutos, né? O Paulinho e o Gary Medel. Ficou confirmado que o Medel não vai conseguir chegar a tempo para disputar o jogo contra o Fortaleza. Ele tem uma partida pela seleção do Chile um dia antes, então mesmo que toda a logística fosse montada para ele chegar a tempo de jogar, fatalmente ele não chegaria em condições de atuar, porque afinal de contas ele vai jogar a partida inteira lá pelo Chile, então não seria, na idade dele, nem recomendável ele jogar no dia seguinte uma outra partida. O Michael deve ser o substituto natural do chileno. Já para a vaga do Paulinho, provavelmente teremos aí uma disputa entre Jair e Matheus Carvalho, porque o Ramon gosta de surpreender, né? Então pode ser que ele surpreenda de outra maneira, coloque lá o Marlon e promova a volta do Rossi. Então tem várias outras situações que mais para a semana a gente vai tentar desvendar esses mistérios do Ramon e ver de fato quem é que vai entrar no lugar do Paulinho para compor esse meio de campo, já que o Paulinho vai cumprir a suspensão automática em função do terceiro cartão amarelo. O Michael é certo quem entra no lugar do Medel, mas para o lugar do Paulinho tem muitas opções e vamos ver o que vai aprontar Dom Ramon Dias. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece.
E o Medel, cara, não conseguiu o terceiro cartão amarelo, na verdade o segundo cartão amarelo no jogo de ontem contra o Chile, porém ele vai ser julgado pelo STJD pela expulsão diante do Santos e pode sim pegar aí até 12 jogos, de 4 a 12 jogos, a exemplo do que aconteceu com o Jair. Porém, da mesma forma, o jurídico do Vasco pode brigar e, quem sabe, conseguir aí um efeito suspensivo para o Medel. Então, ele vai ser enquadrado ali por praticar agressão física. Então, no mesmo artigo que o Jair foi enquadrado, ele pode ficar de fora de 4 a 12 jogos. Então, é complicado a situação do Medel em função da expulsão no jogo contra o Santos. E vamos ver o que vai aí, o que vão julgar, né? O que vão analisar dessa situação. Realmente foi aquela confusão, aquele empurra. O árbitro acabou expulsando ele por um lado e o Lucas Lima pelo lado do Santos. E aí agora a gente vai ter que torcer para que ele pegue a pena mínima. Mesmo assim, para esse caso, a pena mínima já são 4 jogos. E aí o Vasco vai ter que brigar aí por um efeito suspensivo para poder tentar escalar o Medel. Então realmente vai ser um desfalque significativo se a gente não conseguir livrar o Medel dessa, pelo menos aí até o final da temporada, com esse efeito suspensivo, para quem sabe a gente conseguir manter a nossa linha de zaga, que com o Medel realmente, apesar do Michael vir jogando bem, o Medel ele dá muito mais, ele passa muito mais segurança e é uma voz ativa no elenco, é uma voz ativa dentro de campo, que nesse momento de sufoco que a gente está passando, um cara com a experiência dele é fundamental para que a gente consiga ter um pouco de serenidade e tranquilidade em campo. Se bem que ele no jogo do Santos não teve essa serenidade, acabou sendo expulso, mas a gente sabe da experiência dele, do quanto ele é importante no nosso jogo, né, no nosso elenco, e assim seja, que é o nosso jurídico trabalhe para mantê-lo nas 4 linhas nos próximos jogos. E como eu falei anteriormente, né, ele não amarelou, ele não levou o cartão amarelo na vitória do Chile por 2-0 contra o Peru. Sendo assim, o jogador dificilmente terá condição de jogar pelo Vasco. Eu diria que nem dificilmente, ele não joga pelo Vasco, não tem a menor condição, já que o jogo contra o Fortaleza vai ser um dia depois do jogo do Chile nas eliminatórias. O Chile joga na quarta-feira, o Vasco vai jogar na quinta, então não tem a menor condições do Medel jogar 2 partidas seguidas, até em função da idade dele. Infelizmente, ele não amarelou dessa vez, não recebeu o segundo amarelo, então ele vai defender as cores do Chile e o Vasco aguarda para uma próxima oportunidade contar com o seu zagueiro e capitão. Agora vamos para o Fala Galera. O Fala Galera você já sabe, né? A gente pinça alguns comentários dos programas aqui da casa e dá aquela moral para você. E o primeiro de hoje é o Haroldo Moreira. Ele colocou o seguinte: meu neto merece uma saudação. Torcia para o Império do Mal, mas foi salvo e agora está do lado do bem. Ele é Vasco. Haroldo, eu não sei o nome do seu neto, mas queria transmitir para ele aí realmente a saudação, dizendo que ele agora sim está do lado certo. Parabéns a você, Haroldo, por conseguir essa façanha, porque não é fácil nos dias de hoje. A gente sabe, a gente reconhece o quanto é difícil você manter um torcedor mirim, né, torcendo pelo Vasco, já que não está tendo conquista, já que não está tendo ídolo, então fica muito difícil da gente convencer as crianças a torcer pelo Vasco, e o Haroldo conseguiu lá arrancar do Império do Mal e botar o neto para ser vascaíno. Parabéns, Haroldo Moreira, e o netinho do Haroldo Moreira, que chega até você essa mensagem de agradecimento por trazer mais um para nossa torcida, mais um para torcer pelo nosso time, Haroldo. Valeu! E quem também deixou o seu recado foi o Rogério Nogueira. Ele colocou: temos jogadores que hoje estão no plantel que não tem condições de ficar para 2024. Realmente, vários jogadores talvez não teriam condições nem mesmo de jogar em 2023, Rogério. Quem dirá em 2024, principalmente a gente permanecendo na Série A, quem sabe aí beliscando uma Sul-Americana. Se isso acontecer,
muita gente vai sair, com certeza o Vasco vai manter uma base natural, tem bons jogadores aí que a gente tem como manter para 2024, mas uma barca grande aí vai passar e vai levar muita gente. E quem também deixou o seu recado foi a Márcia Maria Nascimento. A Márcia botou: boa noite, André. André e Digão, saudações vascaínas. André, você sabe se a família do Payet já veio morar com ele aqui no Rio? Márcia, eu acredito que sim. A princípio, nos primeiros dias ele ficou no hotel, na Barra da Tijuca, e em seguida depois ele já adquiriu lá, alugou um imóvel. E já na apresentação, a esposa dele o acompanhou o tempo inteiro, tanto no aeroporto, quanto depois lá na apresentação em São Januário, depois naquele almoço que teve, a gente conseguia ver ela ao lado do Payet. Então ela veio já desde que o Payet chegou no Brasil, ela já veio junto com ele. Eu não sei se tem mais alguns membros da família que o acompanham, porque geralmente o jogador às vezes tem um assessor, tem um parente, tem amigos que moram juntos. Eu não sei se é o caso do Payet, mas a esposa com certeza já está com ele, e se sua preocupação é se ele está tendo o carinho da família, se ele está sendo bem acolhido, se ele está tendo tranquilidade para trabalhar, tenho certeza que sim. É só ele ajustar aí a questão técnica, a questão física, para poder voltar aí a jogar o seu futebol e a dar alegrias ao nosso torcedor, que é o que nós estamos esperando dele, que ele retribua todo esse carinho que foi dado para ele desde a sua chegada lá no aeroporto do Galeão. Então, vamos torcer para que já contra o Fortaleza ele demonstre ao que veio e realmente já faça o primeiro gol, já dê assistência, já jogue um bolão, para que a gente ganhe aí mais um reforço daqui até o final do campeonato. 3 meses no comando. Ramon Dias, nessa quinta-feira, dia 12, completou aí 3 meses no comando do Vasco. E os números do Ramon, que você está vendo aí na tela agora, ele teve 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 50% de aproveitamento, com 16 gols marcados e 15 gols sofridos. Esse aproveitamento de 50%, ele é o suficiente para nos tirar da zona do rebaixamento. Se ele mantiver nos 12 jogos que faltam o mesmo percentual, ele vai chegar aos 46 pontos e com isso a gente vai estar livre completamente do rebaixamento. Porque a gente estaria falando aí de 5 vitórias e 3 empates, vamos estar falando de mais 15 pontos nas vitórias, mais 3 empates, 18 pontos, somado aos 27 que nós temos hoje. Então nós estaríamos fora da zona do rebaixamento com esse 50%. Lembrando que o seu antecessor tinha deixado o time com 21% de aproveitamento. O Vasco tinha 9 pontos quando assumiu o Ramon Dias, e aí ele foi aumentando esse aproveitamento e hoje chegou aos 50%, o que é bastante, já é um aproveitamento considerando que pegou o time no meio do caminho, teve que fazer algumas mudanças, praticamente mudou o time inteiro na segunda janela e mesmo assim vem mantendo esse aproveitamento. Então, se Deus quiser, isso vai continuar agora nessa reta final e a gente se livra desse problema que é a zona da degola. E o Vasco acertou as suas contas, tá? O Vasco quitou a parcela atrasada que tinha com o Atlético Mineiro pela compra do Jair. O Cruz Maltino pagou aí mais de 658 mil dólares, que é o equivalente a 3 milhões e 320 mil reais ao Clube Mineiro. E aí a parcela está quitada. Porém, não é só de Jair que vive o Vasco. O Vasco também quitou as dívidas com os jogadores que estavam com pendências lá com a FIFA, que eram os casos do Puma, com o Nacional, né, relativo ao Puma, o Tucumã, que é o caso do Capasso, e ainda pagou as parcelas atrasadas do Lille pelo Léo Jardim e pelo Jair ao Atlético Mineiro. Então o Vasco realmente pegou esse aporte, sanou essas dívidas, resolveu essa questão de transfer ban na FIFA. A gente sabia que isso ia acontecer, não tinha dúvida nenhuma que isso ia acontecer, e aconteceu geralmente no período que não se pode fazer inscrição de jogador. Então já está liberado a nossa janela de final de ano, né? Provavelmente no finalzinho de novembro, início de dezembro vai começar já as especulações, quem chega e quem sai, e o Vasco vai estar liberado para fazer as suas negociações
sem nenhuma pendência financeira com esses clubes. Obviamente tem alguns jogadores que ainda têm parcelas para serem quitadas o ano que vem, mas aí é uma outra história, é uma outra novela, é um outro aporte, é uma outra situação que a gente vai tratar mais lá para frente. O que importa é que os salários até o final do ano estão garantidos, as dívidas com relação aos jogadores estão quitadas e a gente pode ter tranquilidade para seguir em frente. E o Vasco vai ser julgado por arremesso de objetos em campo na partida contra o América Mineiro lá no Independência. O árbitro da partida relatou que copos foram arremessados no campo pela torcida do Vasco em 3 ocasiões e aí a pena pode ser de multa ou até perda de mando de campo. Do jeito que a gente está com sorte, do jeito que a gente está com moral nos tribunais, dificilmente o Vasco vai passar ileso, se bem que tem que analisar as circunstâncias, que copos foram esses arremessados, se era uma situação como, por exemplo, o lance do gol do Jair, que provavelmente deve ter jorrado cerveja e copo de cerveja para tudo que é lado, e aí fatalmente algum deles pode ter ido para o gramado. Então tudo isso eu acho que teria que se levar em consideração, porque a torcida do Vasco tem esse hábito, né, de jogar cerveja para o alto num momento de comemoração, e pode ser que numa dessas circunstâncias o copo tenha ido lá parar no gramado e aí um árbitro tenha feito essa anotação e está aí à mercê da gente ser prejudicado mais uma vez com relação a esses incidentes. A torcida precisa ter um pouco mais de tranquilidade, porque estão de olho no Vasco e situações como essa nem sempre são analisadas da maneira que elas são. Por exemplo, na defesa do Léo Jardim, no jogo contra o São Paulo, voou milhões de litros de cerveja para o alto, copo e etc. Então, se o árbitro não tiver ligado que aquilo ali faz parte de uma cultura da torcida do Vasco, vai estar toda hora aí botando o Vasco para ou pagar multa ou perder mando de campo. Então, a última coisa que nós queremos nesse momento é uma perda de mando de campo. Tomara que isso seja resolvido e que o Vasco não sofra nenhum tipo de punição. E o nosso Pablo Verratti foi eleito o melhor jogador do mês de setembro. Isso você já sabe, a gente já tinha notificado aqui, mas ele recebeu o prêmio Doe Gols do Sport TV. Esse prêmio aí que você está vendo nas mãos dele é um projeto do Sport TV em que a cada gol ele doa 3 pares de tênis para crianças de comunidades carentes. E aí o Verratti contribuiu aí com bons pares de tênis aí nesse mês de setembro, ganhou o seu troféu. É muito legal para o jogador ter esse reconhecimento. Eu tenho certeza que você deve estar muito feliz com essa premiação do Verratti, um cara que chegou de outro país e chega no futebol brasileiro, que é um futebol difícil, não é fácil, e de cara já é premiado, de cara já consegue ter uma premiação como essa. É motivo de orgulho para nós vascaínos, e eu tenho certeza que para o Verratti, para sua família, para todo mundo que o cerca, também deve ter sido motivo de muito orgulho dele estar conseguindo vencer aqui no Brasil. Isso é muito importante para o bem-estar, para a carreira dele e principalmente para o psicológico do jogador, porque eu tenho certeza que ele agora vai ter cada vez mais garra, vontade e gana de fazer os gols e, consequentemente, ele fazendo isso vai estar nos ajudando e muito. Então, parabéns, Verratti, parabéns pelo troféu e parabéns pela performance até aqui. E hoje nós tivemos uma entrevista coletiva lá no CT Moacir Barbosa com o nosso querido Michael, o nosso God of Zaga. Eu separei aqui alguns trechos dessa entrevista. Se você quiser vê-la na íntegra, você pode ver na live Almoça Vasco, que fez a cobertura. Então você tem lá a entrevista do Michael diretamente, mas eu separei algumas coisas aqui que foram ditas pelo atleta. Como, por exemplo, ele falou que costumo dizer que não sou um jogador de futebol, sou um atleta dedicado naquilo que faço, tenho muito compromisso. Ele disse isso porque ele estava se referindo que quando ele veio para o Vasco, ele sabia que ele poderia contribuir não só jogando, mas também na parte interna. Então, não só jogando, como também contribuindo no vestiário, ele poderia usar essa experiência dele, e ele realmente tem feito muito isso. A gente vê muito nos bastidores da Vasco TV, a voz ativa do Michael, ele puxando para ele a responsabilidade, chamando os jogadores mais jovens para dentro
do jogo. Então, assim, a importância de um cara experiente, com uma voz ativa, que passou por grandes clubes, que vivenciou várias situações, nessas horas é muito importante ter um cara com esse perfil. E, além de tudo, ele vem melhorando muito a parte de futebol dele, né? A parte tática, a parte técnica, não está comprometendo, e isso nos dá uma certa tranquilidade em situações como essa aí, que nós não vamos ter o Medel, de poder contar aí com o Michael, e o Michael dá conta do recado. Ele também colocou o seguinte nessa entrevista: muitos de fora davam o Vasco como já rebaixado. A gente tem 12 finais pela frente, a gente tem tudo para conseguir resultados positivos. Ele está passando um otimismo muito grande, né? Ele fala realmente, é uma realidade. Quando essa galera chegou, ele, por exemplo, chegou com muita desconfiança, muita gente desconfiava se ele poderia ou não contribuir. Inclusive, no início, ele foi preterido pelo Ramon Dias. Chegou para a gente algumas notícias de que o Ramon estava surpreso negativamente com a performance dele nos treinamentos, mas ele reverteu, ele virou o jogo, e quando foi necessário ele entrar em campo, ele deu conta do recado. Então, isso deve ser uma situação que pauta muito a cabeça dos jogadores, que é essa situação de que muitos davam o Vasco como rebaixado. Nós mesmo, alguns torcedores, não acreditávamos nessa recuperação. O time realmente estava muito longe de uma recuperação, mas na segunda janela a gente começou a ver a luz no fim do túnel, as coisas começaram a clarear, e foi referindo-se a isso que o Maicon disse aí, que muitos davam o Vasco como rebaixado, e agora são 12 finais, e aí precisa encarar isso de fato como 12 finais muito importantes. Então essa foi a entrevista do Michael. O Michael falou realmente da importância desse jogo contra o Fortaleza, da importância da união do grupo e principalmente de encarar esses últimos 12 jogos como uma batalha, uma grande final. E eu tenho certeza que o Michael vai honrar e fazer com que a gente consiga realmente conquistar os pontos necessários para sair aí da zona de rebaixamento. Você quer ouvir o Bom Dia Cast no Spotify? Então se liga nesse vídeo que vem a seguir. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí! Bom, galera, esse foi o nosso Bom Dia Cast de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha conseguido segurar essa onda aí. Mais um final de semana sem futebol, mais um final de semana sem Vasco. É muito ruim essas datas FIFA, eu entendo, mas se você quiser dar aquela moral pra gente, se inscreve no canal, vire membro. A partir de R$ 1,99 você vira membro do canal, e sabe o que pode te acontecer? Você pode ganhar uma camisa oficial, um oferecimento da loja Gigante da Colina de Bangu. É isso mesmo, a partir de R$ 1,99 você se torna membro, e na domingueira, a última domingueira do mês, vai ter um sorteio de uma camisa oficial para todos os membros do canal. Então não perca essa oportunidade. A partir de R$ 1,99 você dá uma moral pro canal e ainda pode sair vestindo a nossa camisa oficial do Vascão. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e até amanhã!